Vem sempre por aqui? Mais um vídeo daquela dica veterinária valiosa para você e para o seu pet. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco complexo, mas muito útil para você que tem um cãozinho, principalmente aqueles braquicefálicos, que tem um focinho achatado. Vamos falar dela, da síndrome braquicefálica. Então fica aí, assiste que você não vai se arrepender. Bom, antes de mais nada, eu devo dizer, gente, que esse vídeo é um vídeo introdutório. Nós vamos falar aqui superficialmente sobre a síndrome braquicefálica, mas vamos abordar os pontos principais e depois a gente vai lançar vídeos seriados falando sobre cada alteração especificamente e aprofundando um pouco mais. Isso aí é para organizar melhor suas ideias e as minhas também. Antes de mais nada, é importante a gente diferenciar o que é um cão braquicefálico de um cão não braquicefálico. A classificação ela é feita em 3 grupos. Primeiro, dólicocefálico, que são aqueles que têm um focinho mais longo, alongado, mais bem desenvolvido. A do meio, né, o segundo grupo, seria os mesocefálicos, que aí o focinho não é nem muito alongado, nem muito achatado, é o meio do caminho. E o terceiro grupo são os braquicefálicos. Esses sim, aqueles focinhos achatados, aqueles que a gente mal vê o prolongamento do focinho. E nesse grupo estão eles, os pugs, os bulldogs, tanto inglês quanto francês, os shih tzus, os lhasas, os malteses e até algumas raças que têm um prolongamento um pouquinho grande desse focinho, mas que comparado com a largura do crânio não tem um bom comprimento. Aí pode entrar os chihuahuas, os piquinês, entre outras raças. Como é que é feito para diferenciar o dólicocefálico do mesocefálico do braquicefálico? Bom, existe cientificamente uma conta feita, uma medida, que é a largura do crânio dividido pelo comprimento do crânio. E esse valor obtido a gente multiplica por 100 para facilitar a interpretação. Então, eu tenho uma largura craniana X e um comprimento craniano 2x, ou seja, o comprimento 2 vezes maior que a largura. Você entende que se ele tem um comprimento 2 vezes maior que a largura, ele tem o crânio mais alongado, correto? Ou seja, pacientes que têm essa medida que eu acabei de falar, largura dividido por comprimento vezes 100, se for menor que 52, mais ou menos o comprimento, o dobro da largura, esses são dólicocefálicos. Esse tem um comprimento maior em relação à largura. Esses são alongados. Um grande exemplo disso é um Doberman. Se essa medida ficar entre 52 e 81, aí é meio termo, aí são os mesocefálicos. Seria, no caso, aí um labrador, por exemplo. Agora, se a relação entre largura dividido pelo comprimento vezes 100 for maior do que 81, quer dizer que aí o paciente é bem mais largo em relação ao comprimento, né? Quer dizer que ele já é braquicefálico, que o focinho já é achatado, que o crânio já é abaulado. E por que um cãozinho ele é braquicefálico? Acredita-se que por genética ele tem um fechamento das placas de crescimento da base do crânio precoce. Então, se as placas de crescimento da base do crânio elas se fecham precocemente, esse crânio ele se abaula, ele não vai alongar, ele não vai esticar. Então, ele vai crescer de forma abaulada, assim como a maxila, né? Esse osso aqui da base do crânio, não vai crescer muito. E a mandíbula, para acompanhar, ela vai acabar abaulando e passando da maxila. Então os pacientes braquicefálicos, além de ter um crânio curto e abaulado, eles têm a mandíbula, que é o osso de baixo, passando da maxila. Eles ficam assim, que são pacientes prognatas, na maioria das vezes. É importante salientar que o folheto embrionário, lá na embriologia, o folheto embrionário que é responsável pela formação do crânio, ele também atua na formação do trato gastrointestinal. Então, pacientes que são braquicefálicos tendem a ter alterações do trato gastrointestinal, desde o esôfago até o intestino grosso, como por exemplo, megaesôfago, hérnia de hiato e gastrite. E o que é a síndrome braquicefálica? Porque o animal braquicefálico deu para entender, né, o que é. Síndrome é tudo aquilo que é uma junção de sinais clínicos. Então, se o paciente ele tem a síndrome de alguma coisa, ele tem vários sinais, vários sintomas que evidenciam essa patologia, essa doença. A síndrome braquicefálica é uma série de alterações primárias, ou seja, anatômicas, que vão ao longo do tempo gerar alterações funcionais no paciente, geralmente
com a dificuldade respiratória. E essa dificuldade respiratória, esses vários sinais anatômicos e respiratórios, geram a síndrome braquicefálica. E agora eu vou dividir as alterações da síndrome braquicefálica em primárias e secundárias. Lembrando que primárias são alterações anatômicas, congênitas, o paciente nasce com essa alteração. E as alterações secundárias são as alterações que ele vai adquirindo com o tempo em decorrência das alterações primárias. Alterações primárias são estenose de narina, corneto nasal aberrante, prolongamento de palato e hipoplasia de traqueia. Alterações secundárias: edema de laringe, eversão de ventrículos laríngeos, colapso de laringe e eu não consigo fazer, só levantando aqui eu tenho que segurar o dedinho. Colapso de traqueia. Nós vamos falar sobre cada uma dessas alterações nos vídeos específicos que nós vamos lançar ao longo do tempo. Talvez já até tenha esses vídeos aí, procura o que você acha. Os sinais clínicos mais observados na síndrome é estertores, barulhos respiratórios. Aquele paciente que mesmo em repouso, ele faz barulho. Fica... Principalmente se ele fizer exercício. Aí que aumenta. Dificuldade respiratória, dispneia, paciente que faz pequenos esforços, já fica com meio metro de língua para fora da boca. Intolerância a exercício e calor. Por quê? O paciente que não respira bem, ele não troca bem calor com o ambiente. A principal forma que o cão tem de trocar calor com o ambiente é pela respiração. Dispneia, dificuldade respiratória, engasgo, vômito. Apneia do sono, o paciente às vezes está dormindo e por edema de laringe, por colapso das vias aéreas, ele para de respirar. Igual tem pessoas que têm apneia do sono, cães também podem ter. Gatos também, no caso do persa principalmente. E principalmente os cães braquicefálicos. E você percebe que cães braquicefálicos que já têm um acometimento importante das vias aéreas, eles tendem a dormir de barriga para baixo, com o pescoço elevado e tocando a superfície sobre algum local. Para quê? Para facilitar a entrada de ar. Em casos extremos, a gente pode observar cianose, que é o paciente que já começa a ficar mais azulado, arroxeado, porque está faltando oxigênio, e isso é visto principalmente nas mucosas do paciente, gengiva, mucosa ocular, e ele começa a ficar mesmo arroxeado. Isso já é um caso extremo. Desmaio, também por hipóxia, o paciente não consegue respirar bem, chega um momento que ele colapsa e desmaia. Hipertermia, a temperatura sobe muito e o paciente pode ter até hipertermia maligna, por não conseguir trocar calor com o ambiente, principalmente em dias muito quentes, se ele estiver num local muito abafado, sem conseguir respirar bem ou fazendo exercício. E como é feito o diagnóstico da síndrome? Como eu disse, é uma síndrome, são várias alterações. O diagnóstico ele parte primeiro de uma anamnese. O veterinário ele vai conversar com você, o tutor, para saber quais alterações ele apresenta em casa. O que incomoda o tutor? E, logicamente, seguido da anamnese bem feita, o exame clínico. E aí o veterinário ele vai ter que observar, auscultar o paciente, e não só auscultar com o esteto aqui no pulmãozinho dele e nas vias respiratórias superiores, craniais, mas também escutar a respiração dele no consultório. Ele é um paciente que fica muito deitado no chão, principalmente em dias muito quentes, ele quer o contato com o chão porque é um paciente que sente muito calor, talvez ele tenha dificuldade de dissipar esse calor pela respiração. E nós temos exames de imagem que vai auxiliar a avaliação das vias respiratórias, como a radiografia torácica, para ver os pulmões, para ver traqueia. Temos também tomografia, principalmente para avaliação das conchas nasais. E o melhor exame para avaliação das vias respiratórias, para identificação das alterações da síndrome braquicefálica, é a laringo-traqueobroncoscopia. Então vamos entrar com o endoscópio pelas vias aéreas e vamos chegar até os brônquios. Aí consegue observar as alterações de faringe, de laringe, traqueia e brônquio. E falando de tratamento, a gente tem dois grupos de tratamento, que são o tratamento conservativo, que é o não cirúrgico, e o tratamento cirúrgico. O tratamento conservativo, ele vai dar mais conforto para o paciente no dia a dia. Então, se o paciente é muito peludo, talvez uma tosa vai ajudá-lo a acumular menos calor. Lembrando, gente, que a tosa ela não tem que ser zero, porque o pelo é proteção da pele do paciente. Então, a tosa ela é aqueles pacientes muito peludos que vai abaixar o pelo, mas não retirar totalmente. Paciente que vive em locais muito quentes e secos pode usar umidificador de ar, ar-condicionado, climatizadores, reduzir o esforço e o estresse desses pacientes, principalmente em dias muito quentes. E de forma medicamentosa, pode-se usar ansiolíticos, porque às vezes o paciente braquicefálico ele parece que tem energia mais do que os outros. Então, se ele estiver muito afoito, nervoso, estressado, ansioso, às vezes é importante fazer uso de medicações que vão acalmá-lo, principalmente nos dias que ele estiver com crises, porque se ele ficar muito afoito, ansioso e não conseguir respirar bem, isso pode levar a agravar a crise dele.
Se ele tiver com muita secreção respiratória, a gente pode lançar a mão de mucolítico, expectorante. E em casos mais graves, o paciente deve ser levado à clínica veterinária e pode ser necessário fazer oxigenoterapia, indução do paciente até intubação. E os tratamentos cirúrgicos, quais são? Vai depender da alteração que esse paciente apresentar. Lembra que eu falei das alterações primárias e secundárias? Cada uma tem um tratamento. E os tratamentos cirúrgicos, eles vão ser necessários para aquele paciente que tem determinada alteração. Mas são eles: rinoplastia, que é feito para estenose de narina; estafilectomia, que é para reduzir o prolongamento do palato; excisão de ventrículos laríngeos. Esse aqui é foda, esse aqui para mim é difícil. Esse aqui não dá, eu tenho que segurar o dedinho. Eu não sei, você que está em casa, você consegue levantar só 4 dedos aqui? Eu não consigo, para mim não dá. Fazer assim, né? Mas eu já comecei a fazer assim, agora eu vou segurar e vou fazer assim. Aritenoidectomia ou lateralização da aritenoide. Isso, gente, é para casos de paralisia de laringe. Vamos falar um vídeo específico sobre isso. Stent traqueal e traqueostomia. E é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar as pessoas a entenderem a introdução da síndrome braquicefálica, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!